Fala, lindezas, tudo bem? Vamos fazer algumas correções de história? Pega a sua apostila aí. Nós vimos na semana passada sobre a Macedônia. Foi um capítulo bem breve, bem rápido, que é um capítulo curtinho, mas de muita importância para nós estudarmos sobre ele, tá? Inclusive tem atividade avaliativa vindo por aí a respeito da Macedônia. Mas por que estudar a Macedônia foi tão importante? Porque foram eles que divulgaram toda a cultura grega e por isso que várias características marcantes daquela sociedade permanecem ainda vivas até hoje. Os macedônios têm uma grande parcela de culpa nesse sentido, tá? Vamos corrigir alguns exercícios que já venceu o prazo. Então agora nós vamos corrigir, que vai até ajudar você também a fazer a atividade avaliativa. Primeira página que eu marquei para vocês foi a página 17. Vamos lá? Lápis, borracha, se for preciso, pausa o vídeo e faz as devidas correções. Bom, número 1 era uma questão de marcar X. Na verdade, essa página é uma página de revisão do capítulo de Grécia, né? Para ver se você está por dentro do assunto. Vê se você marcou a letra D. Se você marcou essa, tá certa, tá? Pode ir dando um certinho se você quiser. A número 2 é VOF, ele não pediu para corrigir as falsas, graças a Deus. Vamos colocar só VOF. De cima para baixo, vê se a sua ficou VV, F, VF, certo? Ixi, número 3. Em seu caderno, reescreva as afirmativas falsas corrigindo-as. Então, nós temos a letra C e a letra E para corrigir. Vamos ver o que está errado aí? Letra C. Na antiguidade, a cidade-estado Atenas foi marcada pela democracia e por ser uma sociedade sem escravizados. Aí que está o erro. Apesar de ser uma democracia, onde você entende que todos os cidadãos têm os mesmos direitos, isso não acontecia na Grécia Antiga, porque ela mantinha o sistema de escravidão. O erro está aí, tá? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Letra E. Os gregos eram pacíficos e nunca entravam em confronto entre si ou com outros povos da antiguidade. Totalmente falso. As cidades-estados gregas estavam sempre em confronto uma com as outras. Nós vimos a história de Esparta e Atenas, que eram inimigas e acabaram travando várias batalhas ao longo da história. Sem contar que a Grécia também comprou briga com outros povos também, tá? Então tá errada essa. Vamos para a página 19, que foi a próxima página que eu marquei. Tinha um textinho lá em cima para você ler e nós vamos começar. De acordo com o fragmento, responda as questões. Letra A. Qual era a política adotada por Filipe II ao conquistar uma nova região? Sempre quando ele conquistava uma nova região, ele se dedicava à abertura de estradas, ele desenvolvia todo aquele território que foi dominado, ele estimulava a agricultura e ele também fundava cidades. Todas as melhorias que ele podia fazer naquela área, ele realizava. Letra B. Explique os motivos que levaram Filipe II a agir com diplomacia sempre que possível em relação aos povos conquistados. Na verdade, ele tinha essa postura mais pacífica de sempre sentar, conversar e não agir com violência, até para evitar revoltas. Ele achava que se ele agisse dessa maneira, o povo dominado seria trazido para o lado dele. A última coisa que ele queria era acumular inimigos. Então ele sempre agia na diplomacia, na manciota, sempre uma postura mais pacífica, justamente para que não tivesse inimigos, ok? Próxima página que eu marquei foi a página 20. Nós temos aí o grandioso mapa que mostra todas as conquistas militares realizadas por Alexandre Magno, que era filho do Filipe II, que nós acabamos de falar sobre ele agora. Agora responda a essas questões no caderno. Letra A. Qual a importância de Alexandre Magno para a Macedônia? Gente, ele foi o grande responsável pela ampliação territorial da Macedônia e por ter transformado a Macedônia num grande império. Na época antiga, nós tivemos grandes impérios, como o egípcio, nós tivemos os persas e os macedônicos entram nessa lista graças a Alexandre o Grande. Letra B.
Para que locais Alexandre levou a cultura grega? Para a Ásia, para o Egito, para a Pérsia, para a Mesopotâmia, o Oriente Médio, o norte da África. Ele chegou a locais onde nenhum outro conquistador havia chegado. Próxima página que eu marquei foi a 22. Vamos lá, tinha um textinho, tinha uma obra para você analisar e eu marquei somente a página 1 e 2, porque a página 23 eu não marquei para você fazer. Quem foi o fundador de Alexandria, a qual o texto faz referência? O próprio imperador Alexandre, por isso que a cidade recebeu esse nome, Alexandria, em homenagem a ele. 2. De que forma Aristóteles contribuiu para que a cultura helênica, que é a cultura grega, né, gente, fosse difundida por todo o império? Aristóteles foi contratado desde a época de Filipe II e depois também no período de Alexandre. Ele permaneceu como contratado do império para ajudar na divulgação da cultura grega. Aristóteles foi professor de Alexandre. Olha que privilégio para ele ter entrado em contato com tanta cultura, com tanta riqueza de informação que ele possuiu. Lembrando que Aristóteles é um dos mais famosos e importantes filósofos gregos que já existiu. Você sempre estudou e vai continuar estudando Aristóteles em filosofia. Se você ainda não viu, você vai ver. E agora eu marquei para vocês fazerem a página 24. Vamos lá? É só a parte de baixo, tá, gente? Hora do estudo. Eu coloquei isso bem explicadinho na descrição. A parte de cima, cotidiano, não é para fazer. Estabeleça a relação entre as guerras que envolveram as cidades-estados gregas e a dominação da Macedônia. Existe relação? Total. As cidades-estados gregas começaram a entrar em confronto entre si, acabaram se enfraquecendo e foi através desse enfraquecimento que a Macedônia invadiu o território da Grécia. 2. Cite as principais características culturais dos macedônicos. Bom, é muito importante você colocar aí na sua resposta que eles falavam grego, assim como a população da Grécia, e eles tinham uma cultura muito parecida. E eles acabaram se aproximando ainda mais da cultura grega, inclusive em relação às divindades. O povo macedônico também acabou se convertendo e passaram a adorar também os deuses gregos. 3. De maneira geral, como os gregos descreviam os macedônios? Para os gregos, os macedônios eram um povo inferior, selvagem, mas que depois essas duas culturas acabaram se incorporando. Número 4. Na monarquia macedônica, os processos de sucessão eram marcados, letra B, por revoltas, assassinatos e golpes. E a última, número 5. Alexandre, à medida que avançava pelas terras da Ásia, tomava o território ocupado pelo Império Persa. De que modo Alexandre soube usufruir das realizações persas para organizar o seu império? Bom, ele acabou avançando, conquistando novos territórios e ele aprendia com o povo dominado. As estratégias de guerra, as táticas, a cada novo povo dominado era um novo aprendizado que ele possuía. Ao invés de se impor, não, eu sou melhor, eu vou colocar do meu jeito, não, ele aprendia com os povos dominados. Bom, gente, terminamos o capítulo de Macedônia. Na próxima aula nós vamos fazer algumas atividades do CA e tudo mais. Mas eu gostaria de já dar uma breve introduzida com vocês a respeito de Roma. Que nós vamos estudar toda a história de Roma, desde o seu fundamento, da sua fundação até a sua queda. Roma foi um grande império da antiguidade, mas que também entrou em decadência, assim como os outros impérios que você já estudou até agora, tá? A história de Roma também é muito importante, está muito ligada com a nossa cultura. Nós vamos falar bastante sobre Roma daqui para frente. Os próximos capítulos é tudo relacionado a Roma, tá? Nós vamos estudando as partes de pouco a pouco, porque estudar tudo de uma vez só é impossível.
Na página 25, nós temos dois garotinhos com um mapa e ali nós temos algumas imagens que representam Roma. Dá uma olhadinha aí comigo. Nós temos o número 1, que é o Panteão de Roma. Foi um templo construído para adorar os deuses romanos. Tá vendo algum tipo de influência grega aí? Olha as colunas na entrada do templo. Os romanos também copiaram grande parte da cultura grega e colocaram em prática no seu próprio império. A segunda imagem, nós estamos vendo uma loba amamentando duas crianças. Mas o que isso tem a ver com a história de Roma? Na verdade, tem uma lenda, que eu vou falar sobre ela na próxima videoaula, que fala sobre o surgimento da cidade de Roma. Já já vocês vão saber. Na terceira, nós temos o Coliseu, que é uma famosa arena onde ali tinha lutas de gladiadores, apresentações de peças teatrais, era um anfiteatro. E a número 4 é o Arco de Constantino. Foi construído pelo imperador Constantino para representar suas vitórias nos combates com seus inimigos. Vamos falar mais sobre esses monumentos na próxima videoaula. Na página 26, ele te deu aí um mapa mostrando a Península Itálica e mostrando a localização de Roma, que é a primeira cidade aí que vai ser fundada. Mas não se enganem, Roma não ficou restrita somente a essa área pintada em verde. Roma vai conquistar uma vastidão, peraí só um minutinho, uma vastidão territorial e vai se tornar um dos maiores impérios do mundo antigo. Vamos grifar somente uma introduçãozinha lá comigo, lá em cima? No século 8 a.C., foi fundada na região central da Península Itálica uma pequena cidade chamada Roma. Em aproximadamente 7 séculos, ela se transformou em um grande império, dominando parte da Europa, da Ásia Menor e norte da África. Pode perceber que ela acabou se expandindo para locais onde antes era o Império Macedônico e que depois acabou se tornando posse do Império Romano. Como isso aconteceu, a gente vai falar isso um pouco depois. Embaixo, a Península Itálica é uma faixa de terra que se projeta para o sul do continente europeu. Então aí está mostrando inicialmente qual era o território que Roma dominava. A cidade fica mais ou menos no meio da bota. Você pode ver que a Itália tem o formato de uma bota e ela fica mais ou menos no meio. E nós vamos falar sobre o surgimento de Roma nas próximas videoaulas, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.